Bom dia, sétimo ano! Como vocês têm passado? Eu espero que bem. E hoje a gente vai começar a falar sobre triângulos, ou seja, a gente vai começar a falar sobre geometria. Vamos voltar para a nossa boa e velha geometria, vamos dar uma pausa, um descanso da álgebra para falar de geometria. Então, começando a aula de hoje, triângulos. Vamos estudar só triângulos. E o que são triângulos? Triângulos são polígonos que têm 3 lados. Então, eu vou escrever aqui para ficar bem claro para a gente que o triângulo é um polígono de 3 lados. Triângulo. Ou de 3 ângulos, também dá na mesma. Então, de 3 lados ou de 3 ângulos. Ah, beleza, professora, mas o que é um polígono? Polígono são figuras geométricas planas, ou seja, aquelas que não são tridimensionais, são planas, tipo uma folha de papel, que são fechadas e que são formadas por segmentos de retas. O que significa que um círculo não é um polígono, certo? Uma elipse não é um polígono. Um D assim não é um polígono. Isso aqui não é um polígono. Então, polígonos são figuras geométricas planas, ou seja, um cubo não é um polígono, porque ele não é plano, ele é tridimensional, formadas por segmentos de reta. Então, qualquer figura que tiver uma curva não é um polígono, certo? Então, o triângulo, ele é um polígono, porque ele é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de retas. Então, vamos ver agora quais são os elementos do nosso triângulo. Eu tenho aqui 3 elementos do triângulo. Eu tenho os vértices, que são esses pontinhos aqui, vértice A, vértice B e vértice C. Claro que ele tem que ter 3 vértices. Se ele é um triângulo, né? Se fosse um quadrado, ele teria 4. Se fosse um pentágono, ele teria 5. Como é um triângulo, ele tem 3 vértices. A, B, C, que eu coloquei aqui. Então, ele tem vértices A, vértice B e vértice C. E lados, ele é formado por lados. Quais são os lados desse meu triângulo? Eu tenho esse lado aqui, que é o lado AB, ou seja, é o lado formado pelo segmento AB. Lembra que segmento a gente denota ele com esse tracinho em cima. Ele tem esse outro lado aqui, que é formado pelo segmento BC. Ele tem esse último lado aqui, que é formado pelo segmento AC. Então, ele tem 3 lados. Triângulo de 3 lados. Então, ele tem o lado AB, BC e AC. E ângulos, ele é formado por ângulos. O que é ângulo mesmo? É essa região aqui que eu tenho entre 2 semirretas, ou seja, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Pedacinho, na verdade, que eu tô falando é essa abertura, essa regiãozinha aqui. Então, esse aqui é o ângulo que está na frente do meu vértice B. Então, eu vou colocar ele como um Bzinho minúsculo com um chapeuzinho. Esse aqui é meu ângulo que está na frente do meu vértice A. Então, ele vai ser um Azinho com um chapeuzinho de ângulos. E esse aqui é o meu ângulo que está na frente do meu vértice C. Então, eu vou colocar ele com um Czinho e um chapeuzinho. Então, eu tenho 3 ângulos. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Certo, galera? A, B e C. Continuando, existe uma coisa muito importante que se chama condição de existência. Quer dizer que para fazer um triângulo, não é quaisquer 3 segmentos de reta que eu consigo formar um triângulo. Elas têm que ter uma condição, que a gente chama de condição de existência. Condição de existência. E qual que é essa condição de existência dos triângulos? É assim, em um triângulo é necessário que a medida de qualquer lado, de qualquer um dos lados, seja menor do que a soma da medida dos outros 2 lados. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer lado do meu triângulo, ou o AB, ou o BC, ou o AC, tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Se eu pegar o AB aqui, o AB tem que ser menor que o BC mais o AC. Aqui na página 123 tem um exercício 1, que ele pede para verificar se os lados desse triângulo formam de fato um triângulo. Se com essas medidas de lado, você consegue formar um triângulo. Então, vamos ver aqui o exercício 1. Letra A, ele me dá 3 lados. Lado 4, 4 e 7. 4, 4 e 7. Então, eu tenho que somar esses lados e ver se essa soma vai ser maior que o outro lado, certo? Porque a medida do outro lado tem que ser menor que a soma. Então, vamos verificar. Eu vou somar o 4 mais o 7. 4 mais 7 é 11. O outro lado, que é 4, ele é menor que 11? Sim.
Então, eu posso formar um triângulo aqui com os lados 4, 4 e 7. Então, essa aqui a resposta é sim. No item B, eu tenho 8, 4 e 14. E ele pergunta, é possível construir um triângulo com esses lados medindo assim, 8, 4 e 14? Vamos ver. Eu vou somar o 8 mais o 4. 8 mais 4, 12. 12 é menor do que o último lado, do que 14? Não. Então, eu não consigo construir um triângulo que tenha como medida um lado sendo 8, outro lado sendo 4 e outro lado sendo 14. Então, esse aqui a resposta é não. Ou seja, eu não consigo construir um triângulo a partir dessas medidas. Certo? Porque o 12 é menor que o 14. No exemplo anterior, eu cheguei em 11. 11 era maior que o outro lado aqui, que era 4. Certo? 11 era maior que o 4. Então, o resultado da soma tem que ser maior que o outro lado. Ou o outro lado tem que ser menor que a soma. É o mesmo pensamento, eu só estou trocando a ordem deles. Então, vamos gravar um jeito só? Ainda nesse capítulo, nós vamos ver a classificação dos triângulos. Como que nós classificamos os triângulos? Bom, os triângulos eles podem ser classificados de duas formas. Uma primeira forma, quanto ao lado e quanto ao ângulo. Quanto ao lado, vamos ver os nomes dos triângulos, como eles são chamados quanto ao lado. Ele pode ser escaleno, quando os três lados do triângulo são diferentes. A medida desses lados é diferente. Então, no triângulo escaleno, ele tem três lados com medidas diferentes, né? Então, se vocês quiserem grifar aí que são diferentes. Isósceles. No triângulo isósceles, eu vou ter dois lados com a mesma medida. Tenho dois lados com a mesma medida. Esses dois lados são chamados de congruentes. Na geometria, quando é igual, a gente fala congruente. Então, o triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais. Esse lado e esse lado aqui. Então, isósceles. Por último, triângulo equilátero. Eu acho que é o mais fácil de todos de decorar. Porque né, de é igual, equivalente. Então, ele tem três lados com medidas iguais. Os três lados do triângulo têm medidas iguais. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse aqui, que tem a mesma medida que esse aqui. Triângulo equilátero. Certo? Continuando, a gente pode classificar os triângulos pelo ângulo. Então, ele pode ser um triângulo obtusângulo, quando ele tiver um ângulo obtuso. Professora, mas o que era um ângulo obtuso? O ângulo obtuso era aquele que era maior que 90 graus. Então, aqui, tá vendo esse ângulo aqui desse meu triângulo que ele marca aqui? É um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus. Então, esse aqui é o meu triângulo obtusângulo, porque o ângulo tem uma medida maior que 90 graus. Simples assim. Triângulo retângulo. Retângulo vai ter um ângulo reto. Um ângulo reto ou um ângulo com medida igual a 90 graus. Então, o ângulo reto aqui, bonitinho, quadradinho, 90 graus. Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo vem de agudo. É um triângulo onde todos os ângulos são agudos, todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, tanto esse ângulo quanto esse são menores que 90 graus. Eles são agudos, eles são mais fechadinhos. Lembra que o obtuso ele é bem aberto, ele abre mais que 90 graus. O agudo ele é mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. Continuando, ângulos de um triângulo. A gente estava falando sobre a classificação dos triângulos quanto ao ângulo, então a gente continua falando de ângulos. Os ângulos do triângulo, existe uma propriedade neles que é muito importante. Seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ou seja, esse meu ângulo aqui, que eu chamei lá atrás de A, esse meu ângulo aqui, que eu chamei lá atrás de B, e esse meu ângulo aqui, que eu chamei lá atrás de C, a soma deles, A mais B mais C, é igual a 180 graus. Ah, legal, professora, mas onde que eu uso isso? A gente vai usar isso pensando assim, se esse meu ângulo aqui for igual a 60 graus, e esse meu ângulo aqui for igual a 60 graus também, qual tem que ser o valor aqui do meu outro ângulo? Para que a soma deles três dê 180.
Então, eu vou ter um ângulo C, mais o ângulo de 60, mais outro de 60, tem que dar 180. Opa, isso aqui é uma equaçãozinha. Eu posso usar a cabeça, posso 60 mais 60 mais 60, 180. Então, C tem que ser igual a 60. Poderia pensar assim? Poderia, sem problemas. Ou eu posso usar o princípio aditivo que a gente viu na última aula, tá? Então, fica aí a critério de vocês. Nesse exemplo que eu acabei de dar, dá para usar de cabeça, né? Só pensar que 60 que falta aqui. Mas, se vocês preferirem, é bom usar o princípio aditivo para ir treinando, mesmo porque vai ter uns exercícios que não vão ser fáceis assim. Como os exercícios da página 126 e da 127. Então, é assim que a gente vai resolver. Eu vou ter uma medida que eu quero descobrir, uma incógnita, e ele vai me dar as outras duas medidas. Eu tenho que igualar 180 e utilizar o método para resolver uma equação, para descobrir o valor desse ângulo que eu ainda não sei. Além disso, existe uma outra propriedade que se chama soma dos ângulos externos de um triângulo. Aqui na apostila de vocês ele não traz, mas a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Mas o que é um ângulo externo? O ângulo externo é aqui. Deixei bem clarinho aqui só para vocês terem uma ideia, porque na apostila de vocês tem esse mesmo desenho. Eu tenho o ângulo A, e se eu estender esse meu lado AB aqui, eu consigo formar um ângulo externo aqui, que ele chama por essa letra grega aqui de delta. Então, eu tenho esse ângulo delta aqui. Eu não gosto quando ele coloca essas letras gregas, a gente não é obrigado a saber o nome das letras gregas. Enfim, tem essa letra grega aqui, delta. Então, quando eu estendo aqui o meu lado, eu consigo formar um outro ângulo na parte de fora, um ângulo externo, que ele chamou aqui de delta. Quando eu estendo aqui também o meu lado BC, tá vendo que ele estendeu aqui para baixo? Ele estendeu, ele formou um outro ângulo, um ângulo que ele chamou de gama. Então, aqui eu tinha o ângulo delta e aqui ele tem o ângulo gama. E, por fim, se eu estendo aqui também ainda o meu lado BC para o outro lado, né, na direção do C, eu tenho o ângulo alfa. Então, eu tenho um ângulo externo que se chama, que ele deu o nome, né? Não é que esse ângulo se chame alfa, mas ele deu o nome de alfa. Então, eu tenho 3 ângulos externos. Todo triângulo eu tenho 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Certo? Mas e daí? E daí que a gente tem assim, umas duas propriedades aqui. A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, alfa mais delta mais gama é 360 graus. Outra propriedade, ele fala que o delta é igual à soma desses outros dois, certo? Então, o meu delta é igual a B mais C. Ou seja, ele é sempre igual àqueles que são opostos a ele. Então, B mais C. O meu ângulo alfa, que é esse aqui, ele vai ser igual à soma dos opostos a ele. O C não vai ter nada a ver com essa conversa aí. Ele vai ser igual à soma de A mais B. Então, alfa vai ser igual a mais B. E o meu ângulo gama vai ser igual à soma do A mais C. E acabou. Então, a gente tem essas duas propriedades, né? Que, na verdade, essas 3 aqui são uma segunda propriedade. E, além disso, a gente também tem uma outra coisa que, assim, é meio óbvia. Não sei se ficou óbvio para vocês, mas eu espero que sim. Que se eu tenho aqui uma reta, eu tinha uma reta, né? Agora que eu passei o traço em cima, não está mais reto. Finja que está. Se eu tenho aqui uma reta, então o meu ângulo A mais o meu ângulo delta é igual a 180 graus. Lembra que 180 graus é esse ângulo formado pela reta aqui. Então, assim é 180 graus. Então, pode ser que eu tenha aqui A e aqui eu tenha delta. Então, A mais delta é igual a 180 graus. É o que eu estou dizendo aqui. Que esse meu ângulo A mais o delta é 180 graus. Alfa mais o C, 180 graus. B mais gama, 180 graus. Então, existem essas 3 propriedades. A primeira é que a soma deles é igual a 360, que a apostila nem traz para vocês, então não precisam se preocupar. A segunda propriedade que a apostila traz, e que ele fala que esse ângulo externo aqui, por exemplo, delta, é igual à soma dos outros 2 internos, ou seja, os internos opostos a ele. E a terceira propriedade é que ângulos que são suplementares são iguais a 180 graus, ou seja, como o ângulo A e o ângulo delta estão na mesma reta, a soma deles dois é igual a 180 graus. Deixa eu anotar aqui. Que A mais o delta é igual a 180 graus. E o que mais? O B mais o gama também.
professora? O C mais o alfa também. Então, C mais alfa é igual a 180. Ufa! Consegui. Certo, galera? Então, ângulos de um triângulo, a soma dos internos é 180 graus. Soma dos ângulos que estão na mesma reta, 180 graus. Então, o interno com o externo, que estão do ladinho, 180 graus. Foi isso que eu acabei de dizer. A soma dos ângulos externos é 360 graus. E a soma de dois ângulos internos é igual ao externo oposto. Externo oposto. Eu gosto de gravar como externo oposto. A apostila traz aqui de um jeito para vocês, que eu vou até ler para vocês verem. E aí vocês pensam o que é mais fácil gravar. Externo oposto barra interno oposto ou o jeito que tá aqui. A medida de um ângulo externo de um triângulo qualquer é igual à soma das medidas dos ângulos internos não próximos a ele. Ah, não próximos também tá legal, né? Então, vamos lembrar que o delta aqui é igual à medida dos ângulos não próximos ao delta, porque próximo eu tinha o A. Então, não próximos é o B e o C. Certo? Depois de toda essa conversa, a última coisa. A última coisa é a área de um triângulo. Deixa eu dar até um review aqui. A área de um triângulo. Bom, a área de um retângulo a gente sabe calcular. A área de um retângulo, vou escrever aqui, a área do retângulo é igual à base desse retângulo vezes a altura do retângulo. Então, aqui, esse aqui mede B e aqui mede H. Por que H, professora? Porque H é height, que é a altura em inglês. Por isso que todo mundo usa B e H. Então, a altura do meu retângulo é base vezes altura, certo? Então, a altura do retângulo é B vezes H. Essa medida vezes essa daqui. E agora eu quero calcular a altura do triângulo. Então, o que eu já fiz aqui para adiantar? Eu tracei a diagonal desse meu retângulo aqui. Quando eu traço a diagonal, eu estou dividindo esse retângulo exatamente no meio. O que significa que aqui eu tenho uma área de um triângulo e aqui eu tenho outra área de outro triângulo. Então, vocês estão entendendo que a área desse meu triângulo aqui vai ser metade da área do retângulo? Sim, sim. E a área desse triângulo aqui também é metade da área do meu retângulo? Sim. Então, a área do triângulo... Gente, tem gente que escreve triângulo aqui, eu faço um triângulo mesmo porque eu sou dessas. O triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, porque é metade da área do retângulo. Por isso que eu divido aqui por 2, porque é metade. Entenderam? Então, sempre vai ser metade. E um triângulo que for assim, como que eu vou calcular a área desse triângulo? Qual que é a base? Qual que é a altura? Bom, a base é esse pedaço aqui embaixo. É sempre a parte de baixo. Então, a base é essa aqui. Essa aqui vai ser a nossa base. E a altura do triângulo é essa daqui. Professora, mas ele tá de desguei aqui. Não tem problema. A altura é essa daqui mesmo. Então, essa aqui é a altura. H de height, que é a altura. Certo, galera? Então, essa aqui é a altura do meu triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Não vamos esquecer que triângulo a gente divide por 2, porque é metade de um retângulo, certo? Triângulo a gente divide por 2. Então, tem muita gente que já errou isso e esqueceu de dividir por 2, mas tem que dividir por 2. Então, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, o exercício 1 da página 126. Aí ele te dá um triângulo ABC e ele quer saber, ele quer que você identifique, né, que você descubra os valores desconhecidos dos triângulos. Então, aqui ele fala que é Y, aqui ele fala que é X e aqui ele fala que é 54. E outra informação que ele dá é que esse triângulo aqui é isósceles. Então, ele fala que ele é isósceles. O que significa isósceles mesmo? Significa que ele tem dois lados iguais. E o mais importante que isso, se ele tem dois lados iguais, se esse lado é igual a esse lado, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O que significa que x vai ser igual a 54 também. 54 graus. Isso também vale para o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, os três lados são iguais, então os três ângulos são iguais, certo? Triângulo isósceles, dois lados iguais, então os dois ângulos de baixo, assim, desses lados, vão ser iguais também. Os dois ângulos da base que a gente fala. Então, o x é 54 graus. Eu tenho um outro aqui de 54 graus, só falta descobrir o y.
Então, eu vou ter 54 mais 54 mais y tem que ser igual a 180. Por que 180, professora? A soma dos ângulos de dentro e internos do triângulo é igual a 180 graus. Por isso que eu somei todos e fiz igual a 180 graus. 54 mais 54, 108. 108 mais y é igual a 180 graus. Agora aqui eu vou usar o princípio aditivo. Ou seja, eu vou somar ou subtrair tanto de um lado da igualdade quanto do outro lado da igualdade. Então, eu tenho que fazer com que o meu y fique isolado aqui. Esse y tem que ficar isolado. Portanto, esse 108 ele tem que sumir. Mas para ele sumir, eu tenho que tirar, fazer uma subtração. Então, eu vou fazer 108 menos 108, estou tirando o 108 dele aqui, mais y igual a 180 menos 108. 108 menos 108 é zero, então já vou até riscar aqui, ó. Porque isso aqui vai dar zero, então eu vou riscar. Então, vou até apagar aqui, porque 108 menos 108 é zero. Então, apago aqui. Então, ficou y igual a 180 menos 108. 180 menos 108, 72 graus. E aí, acabou. A gente encontrou os dois valores, x e y. Pessoal, os outros exercícios seguem essa mesma linha, alguns são um pouco mais difíceis, mas eu espero que vocês tentem, entendeu? E a gente, na próxima videoconferência, vai corrigir esses exercícios, vai tirar dúvida, e vocês vão pegando jeito conforme a gente vai corrigindo e vai fazendo junto. Beleza? Se vocês quiserem deixar pra gente fazer junto, eu vou super entender, porque tem uns mais complicadinhos mesmo. Mas se vocês quiserem tentar sozinhos, podem tentar. Eu super aprovo. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima videoaula.